Graça e paz, todos os nossos amados irmãos, irmãs, amigos. Nós estamos aqui mais uma vez no templo da Igreja Metodista Ortodoxa em Vila Kennedy e quero desejar que esta noite esteja sendo uma noite de bênção, uma noite de paz, uma noite de comunhão com Deus. Graças a Deus, né? Louvo a Deus por poder estar aqui, louvo a Deus por ter nos conservado a vida, a saúde, não só a minha, mas também a sua, da sua família. Isso é muito importante para nós. Que bom que você está aqui, que bom que você faz parte dessa família de Deus, a família que vai morar no céu. Nós, infelizmente, como a grande maioria já sabe, nós estamos impedidos de nos reunir, de estarmos juntos, né? Fisicamente falando, estamos reunidos, oferecendo um culto a Deus juntos, mas nós estamos juntos no Espírito, estamos louvando a Deus, estamos glorificando o nome do Senhor dentro das nossas casas. Alguns estão tendo que trabalhar e também nos seus trabalhos estão ligados com o Senhor, estão louvando a Deus, e isso é muito bom, eu fico feliz por você, fico feliz por tudo que o Senhor tem feito por ti e por todos os seus, graças a Deus. Antes de começarmos, amados, ao nosso estudo propriamente dito, e hoje nós vamos estar fazendo uma explanação, iniciar uma explanação acerca de 1 Coríntios. Eu quero pedir aos irmãos e colocar aqui para os irmãos um motivo de oração, um propósito de oração. Queridos, eu quero, assim como nós temos orado, né, para que Deus Ele tenha misericórdia de nós quanto essa pandemia, para que esse vírus não nos alcance, né? Não alcance a nossa casa, a nossa família. Eu penso, queridos, que tão grave quanto a incidência desse vírus é a questão econômica. A questão econômica do nosso país, eu penso que é muito grave porque as lojas, o comércio está tendo que fechar as portas, né? Os funcionários a princípio estão de folga ou de férias coletiva, as empresas, indústrias, enfim, e a dificuldade pode ser muita, né? Por conta dessa situação, porque tem impostos a serem pagos, tem aluguéis a serem pagos, tem folha de pagamento a serem pagas. Então, o Brasil, queridos, o Brasil precisa vencer não só essa pandemia, mas uma crise econômica ainda muito mais séria do que o Brasil já vem vivendo. Então, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que ajude as nossas autoridades, que dê sabedoria e dê direção a esses homens e mulheres que estão aí na direção do país. Vamos pedir que o Senhor Deus oriente essas pessoas e que o Senhor possa estar assim nos abençoando também nesta área, na área econômica, na área financeira do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, que já tem atravessado momentos tão críticos, né, na área financeira. Então eu queria deixar aqui para todos os irmãos, amigos que têm nos acompanhado, quero deixar aqui esse pedido de oração, para que nós estejamos diante do nosso Senhor, clamando, suplicando a intervenção dele também nesta área. Amém, amados? Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração, quero convidar você a fazer parte desta oração. Aleluia, para que Deus esteja nos abençoando nesse momento. Pai Celestial,
No nome santo de Jesus, mais uma vez, falamos com o Senhor, Pai. Senhor, não somente eu, mas todas as pessoas que nos acompanham, e eu quero, Senhor, pedir o Teu auxílio mais uma vez, pedir a Tua direção, pedir que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja nos movendo, nos usando, segundo, Senhor, a Tua graça, segundo o Teu poder. Pai eterno, eu quero nesta noite, Senhor, poder ser um canal de bênção, Senhor, para os meus irmãos, para os Teus filhos, Senhor, que nos acompanham. Meu Deus, que haja em nós espírito de sabedoria, de revelação, o pleno conhecimento do Senhor, Pai, e da Sua vontade, meu Senhor. Pai, eu também oro para que nós sejamos revestidos do Senhor, da força do Seu poder no nosso homem interior. Pai querido, eu quero nesta oportunidade, Senhor, orar, meu Deus, por este país, orar, Senhor, pelos os estados, as cidades, os governantes, orar, meu Deus, pela Tua intervenção neste país. Pai, orar para que a Tua vontade seja feita, Senhor, nesta nação. Orar, Senhor, para que os governantes recebam orientação Tua, Senhor, orientação divina, Senhor, nas suas decisões governamentais. Pai, eu peço, meu Deus, para que o Senhor não deixe o país, Senhor, o Brasil, Senhor, entrar no estado, Senhor, de calamidade financeira. Não permita, Senhor, que empresas fechem as portas, comércios, Senhor, abram falência. Meu Deus, porquanto, Senhor, o povo, os pobres, os necessitados precisam trabalhar, Senhor, precisam, Senhor, com o seu trabalho, ó Pai eterno, alimentar as suas famílias. Então, Senhor, aqueles que também, Senhor, trabalham de uma forma informal, Senhor, eu oro também para que o Senhor possa estar abençoando essas pessoas, aqueles que são empreendedores, Senhor. Meu Deus, eu quero colocar diante do Senhor a vida econômica, Senhor, do Brasil, Senhor, aleluia, nas Tuas mãos, pedindo o Teu auxílio. Pai, eu também oro, Senhor, por todos que estão temerosos, Senhor, em serem dispensados, demitidos. Ó Senhor, tem misericórdia desse chefe de família, tem misericórdia, Senhor, desta mulher que trabalha para ajudar, Senhor, a sua família. Pai, eu te peço, Senhor, não permita, Pai, não permita que fique desempregado, não permita que perca a sua fonte de renda, meu Senhor. Eu peço, Senhor, abençoa, Pai, abençoa, Pai, o Senhor é poderoso, abençoa cada empresário, Pai, abençoa cada dono de comércio, cada comerciante, Senhor, toma, Senhor, cada homem, cada mulher, Senhor, que emprega, Senhor, que auxilia pessoas empregando funcionários, toma em Tuas mãos e abençoa. Fica conosco, Senhor, nos ajuda na explanação da Tua palavra, segundo, Senhor, o Teu poder. Nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Então, para você que chegou agora, mais uma vez, eu quero te cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. E nós estaremos, com a ajuda do Espírito Santo, nós estaremos meditando um pouco na palavra do Senhor. E terça-feira é um culto, é uma reunião de estudo da palavra, é um estudo da Bíblia. E é uma reunião que particularmente eu gosto muito, aleluia, pois eu mesmo tenho aprendido muito nesses encontros, nessas reuniões, graças a Deus. Eu sei que hoje, mais uma vez, o Senhor vai estar ministrando aos nossos corações através da sua palavra, aleluia. Nós vamos estar fazendo uma exposição de 1 Coríntios. Na verdade, nós vamos iniciar uma exposição de 1 Coríntios, e nós vamos estar iniciando, é claro, no capítulo 1, capítulo 1, versículo 1, mas antes de iniciarmos essa exposição, eu
eu quero trazer assim um panorama desta cidade chamada Corinto, né? Um panorama desta igreja, tá? Estabelecida na cidade de Corinto, tá bom? Corinto, que era a capital, né? A capital da Acaia. Acaia, uma cidade grega, né? Que era muito importante nessa época, na época da igreja lá em Corinto, tá? Essa carta, ela foi escrita por volta do ano 44 antes de Cristo, e esta era uma cidade que possuía cerca de 600 mil habitantes, possuía saída para o mar Egeu e o mar Adriático, né? Era uma cidade bastante movimentada, muito comércio, tá? Muitas pessoas de fora, muitos estrangeiros, né? E muitas pessoas que vinham para a cidade de Corinto para fazer negócio, tá? Algumas vinham para comercializar e estabeleciam casa nessa cidade, tá? É interessante também frisar que dos 600 mil habitantes, mais ou menos, na cidade de Corinto, dentre essas pessoas, conforme eu falei, marinheiros, a população propriamente dita, também havia, a grande maioria constituía de escravos, tá? Diz os estudiosos que haviam por volta de 400 mil escravos na cidade de Corinto. Bom, nós temos um panorama também na cidade de Corinto. Muitas pessoas viajavam para lá por conta de adoração a vários ídolos que existiam, vários templos de falsos ídolos que existiam na cidade de Corinto. Tá? E um desses templos era o templo de Afrodite, né? Afrodite, segundo conta os historiadores, a lenda, né? A deusa da fertilidade, né? A deusa da sexualidade, enfim, estava ali na cidade de Corinto. E a cidade de Corinto era muito conhecida por causa da sua depravação moral, a sua devassidão na área da sexualidade. Então, as pessoas elas iam para a cidade de Corinto por conta dessa facilidade, por conta dessa depravação moral, para frequentar os templos onde havia o sexo sagrado naqueles templos, né? Então, muita gente procurava a cidade de Corinto por conta dessa situação, por conta dessa realidade que acontecia na cidade de Corinto. E foi ali, né, nesta cidade, tá, lá na Acaia, cidade de Corinto, que o apóstolo Paulo, pelo Espírito de Deus, estabeleceu a igreja do Senhor Jesus naquele lugar, tá? A epístola de 1 Coríntios, ela pode ser dividida, em alguns tópicos, tá? A primeira divisão, o primeiro assunto que o apóstolo Paulo vai tratar é acerca da divisão que havia na igreja de Corinto e o escândalo moral naquela igreja, tá? Que se encontra no capítulo 1, do versículo 10 até o capítulo 6, versículo 20. Então, essa primeira divisão, tá? Nós temos a divisão da igreja, que está no capítulo 1, versículo 10 até o capítulo 3, versículo 23, e nós temos a correta compreensão do ministério apostólico, que está no capítulo 4, tá? Do versículo 1 até o versículo 21. Louvado seja Deus.
Nós também temos uma outra divisão, tá? Que está do capítulo 7 até o capítulo 15, que são respostas, nessa carta são respostas, tá? Às consultas da igreja de Corinto. Então Paulo, do capítulo 7 até o capítulo 15, Paulo utiliza esses 8 capítulos, mais de 8 capítulos, para responder algumas questões, algumas perguntas enviadas a Paulo, tá? Pelos irmãos lá de Corinto. E do capítulo 16, do versículo 1 até o versículo 24, nós temos o epílogo, né? O resumo, o fechamento desta epístola. Graças a Deus. Então, no capítulo 1, versículo 1, Paulo vai dizer o seguinte, veja bem: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. É interessante notar, queridos, que na grande parte das epístolas de Paulo ele começa as suas cartas desta forma, né? Paulo, chamado pela vontade de Deus, né? Então Paulo, ele foi um homem, ele foi um apóstolo que a sua autoridade apostólica era questionada constantemente. Então, Paulo, ele constantemente ele fala e ele escreve dizendo: olha, apóstolo pela vontade de Deus, não a vontade de homem algum, mas chamado pela vontade de Deus. Então, Paulo, quando ele diz isso, quando ele escreve isso, ele está testificando a sua autoridade apostólica, a autoridade para doutrinar, a autoridade para ensinar. Então, só quem foi chamado, tá, como alguém para estabelecer uma igreja, para guiar uma igreja chamada por Deus, né, com um chamado apostólico, um chamado pastoral, teria ou tem essa autoridade para ensinar e para trazer doutrinas estas, tá, cuja algumas não estavam escritas em lugar nenhum, tá? Doutrinas estas que os apóstolos receberam do próprio Jesus quando estavam andando com ele, tá? E escreveram aquilo que eles viram e ouviram. Então, o apóstolo Paulo, ele não esteve com o Senhor Jesus enquanto os seus 3 anos e meio na Palestina. Porém, o Senhor Jesus apareceu para ele algumas vezes. E Paulo, ele aprende também com o Senhor Jesus a doutrina que ele ensina, aleluia. Tanto é que em algumas vezes ele diz: olha, isto eu recebi do Senhor, o que eu recebi do Senhor, eu estou passando para vocês. Então, Paulo, ele recebe do Senhor, mas nesse tempo o Senhor já glorificado, o Senhor já tinha morrido, já tinha ressuscitado, e agora Jesus, ele ensina a Paulo, aleluia, as suas doutrinas. E é importante frisar que dentre os apóstolos do Senhor Jesus, Paulo foi quem mais escreveu, Paulo foi quem mais doutrinou, aleluia, né? Nós temos muito mais epístolas de Paulo de qualquer outro apóstolo, graças a Deus. E quando a gente lê as epístolas de Paulo, as cartas de Paulo, a gente vai perceber que verdadeiramente aquilo que ele escreve, aleluia, é algo sacro, santo, é canônico, tanto é que foi incluído no cânon sagrado, e graças a Deus por isso. Então Paulo vai dizer: olha, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, aleluia. E no versículo 2 ele vai dizer: a igreja de Deus que está em Corinto. Então ele destina essa carta à igreja de Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. É bom frisar, queridos, que essa carta, ela foi escrita à igreja de Corinto, mas como outras cartas, elas também eram lidas em outras igrejas, em outros locais. Por quê? Porque a doutrina, o ensino dado
a igreja de Corinto também era válido para qualquer outra igreja do Senhor Jesus Cristo, tá? E a gente percebe que esses ensinamentos não só eram válidos há 2000 anos atrás para a igreja de Corinto, como são válidos hoje, no século 21, tá? Para a igreja metodista e para toda e qualquer igreja que quiser andar nos passos de Jesus, da doutrina do Senhor Jesus. Amém, amados? Glória a Deus por isso, né? É interessante também frisar, amados, aleluia, olha, Paulo vai dizer aqui, olha, no versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo. Glória a Deus. Paulo está dizendo que em Cristo e por Cristo a igreja foi santificada, os crentes de Corinto foi santificado, aleluia. Isso quer dizer que nós fomos santificados por Cristo e em Cristo. E esse santificado, nós também podemos usar o termo justificados, aleluia, porque uma vez que nos aproximamos de Deus pela fé, aleluia, nós somos justificados pelo sacrifício de Jesus, sem que façamos coisa alguma, justificados, e a partir daí, santificados, aleluia, pelo poder do Espírito Santo, através da palavra de Deus, glória a Deus. E ele diz aqui, olha, chamados para ser santos. Eu queria frisar isso aqui, queridos. Nós sabemos que existem muitos chamados de Deus para o ser humano, muitos chamados, né? O próprio Jesus falou que muitos são chamados, poucos são escolhidos, mas existem muitos chamados. Existem pessoas que foram chamadas para serem intérpretes das Escrituras, pessoas que foram chamadas para ser mestres, pessoas que foram chamadas para serem pastores, para serem evangelistas, para pessoas que receberam o dom do socorro, né, que quase não se fala, né, na igreja, tá? O dom do auxílio, os dons espirituais, pessoas que foram chamadas para administrar, né, o reino de Deus, a igreja de Deus, né, na terra. Então existem muitos chamados, né? Pessoas que foram chamadas para consolar, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas o chamado máximo, o chamado que é a base de todos os crentes, porque um pode ser chamado para ser pastor e não ser chamado para ser evangelista, ser chamado para ser mestre e não ser chamado para ser todos, amados, todos, de uma forma em geral, foram chamados para ser santos. Todos os crentes, não importa o lugar, não importa a denominação, tá? A igreja do Senhor Jesus Cristo tem o chamado máximo, tá? É ser santo. Santo significa separado. Separado de quê? Separado dos costumes do mundo, separado do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, este é o nosso chamado máximo. Aleluia. Chamado nenhum é superior a este de ser santo. Amém, queridos? Esse é o meu chamado, esse é o seu chamado. Chamado para ser santo, separado. Glória a Deus. E continua aqui. Com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça a vós outros, versículo 3, graça a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e a do Senhor Jesus Cristo. Versículo 4, sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que foi dada em Cristo. Aleluia. Então veja bem, Paulo ele vai dizer, olha, eu agradeço a Deus quando eu olho para vocês, porque quando eu olho para vocês eu vejo a graça de Deus manifesta na vida de vocês. Amados, graça é mais do que favor imerecido. Então Paulo, quando ele olhava para a igreja de Corinto, tá? E ele
ele, de uma certa forma, ele fazia uma comparação do antes e o depois, antes de Jesus, depois de Jesus. Paulo, ele agradecia a Deus, porque ele podia ver que na vida dos crentes em Corinto havia graça, aleluia. Amados, eu costumo dizer que graça é muito mais do que favor imerecido, muito mais, aleluia. Se um pedinte, um mendigo chega na porta de alguém e pede um prato de comida, aleluia, a pessoa dá esse prato de comida, ela não tem, a pessoa não é da sua família, ela não tem obrigação com aquela pessoa, mas ela dá um prato de comida para essa pessoa. Talvez isso seja um tipo de graça, mas a graça de Deus vai além disso. A graça de Deus seria esse mesmo pedinte, esse mesmo mendigo estivesse de uma certa forma perseguindo essa pessoa, estivesse batendo no portão, jogando lixo no muro da casa dessa pessoa para dentro do muro, estivesse perturbando essa pessoa durante vários dias, esvaziando o pneu do seu carro, arranhando a pintura do seu carro, e depois essa pessoa vem, pede um prato de comida e ainda assim, aleluia, ele recebe um prato de comida. Isso é graça. Então nós ofendemos a Deus, amado, mesmo quando crentes, nós ofendemos a Deus. A igreja de Corinto ofendia a Deus, aleluia, e ainda assim, Deus nos oferece graça, louvado seja o nome do Senhor. A graça de Deus é muito maior, vai muito além daquilo que a gente pensa ou imagina, e Paulo agradecia a Deus. Pela a graça na vida dos irmãos em Corinto. Amados, que tal nós passarmos a agradecer a Deus pela sua graça na nossa própria vida, amados? Porque quando nós olhamos para a nossa própria vida, nós vemos que ainda existem muitas coisas imperfeitas, tá? E Deus continua usando de graça, de bondade para conosco. Que tal agradecer a Deus pela sua graça na nossa vida? Amados, olha para a vida dos nossos entes queridos, dos nossos parentes, muitos dos quais não conhecem a Deus, ou se conhecem, não servem a Deus, não querem saber de Deus, e ainda assim, amado, existe graça de Deus na vida deles. Muitos dos nossos entes queridos talvez blasfemam do Senhor, andam voluntariamente no erro, no pecado, fazendo a vontade da carne, e quando a gente ora pedindo que Deus guarde, pedindo que Deus abençoe, pedindo que Deus supra as necessidades, Ele, por sua graça, Ele faz, Ele dá, aleluia. Não é assim, queridos? Não é assim? Mesmo sem merecer coisa alguma? Que tal passarmos a agradecer, queridos, pela graça de Deus na vida dessas pessoas, na vida dos nossos filhos, nossos pais, nossos parentes, os vizinhos, que quando nós oramos, aleluia, nós pedimos que Deus abençoe e Deus abençoa. Pedimos que Ele guarde e Ele guarda, aleluia. Paulo, ele dá graças a Deus, aleluia, pela graça de Deus manifesta na vida dos crentes lá na igreja de Corinto. Vamos agradecer, amados, vamos agradecer a Deus por sua graça na vida das pessoas, aleluia, na vida dos nossos parentes, na vida dos nossos irmãos da igreja, amém? Na vida de tantos quantos nós conhecemos e que não merece o que tem recebido da parte de Deus, aleluia. O versículo 5, ele diz assim: porque em tudo fostes enriquecido. Olha, Paulo vai dizer por que ele agradece a Deus e por que ele diz que ele observa a graça de Deus na vida dos crentes em Corinto. Ele disse: olha, porque em tudo vocês foram enriquecidos por graça, porque não mereciam ser enriquecidos nele, olha, enriquecidos em Jesus e por intermédio dele, em toda a palavra, ou seja, palavra e conhecimento. Então não faltava a palavra, não faltava a doutrina, amados, a revelação,
o rema na igreja de Corinto não faltava. E eles tinham sido enriquecidos com a palavra de conhecimento. Conhecimento de quê? De quem? De Deus. Conhecimento acerca da vontade de Deus, amados. E lá na epístola de Paulo aos Tessalonicenses, ele vai dizer: olha, orem, eu oro a Deus, para que vocês sejam cheios do conhecimento dele e da sua vontade. Amados, o que enriquece o homem de Deus, o que enriquece o filho, a filha de Deus, amados, é o conhecimento da vontade de Deus. É isso que enriquece. Por quê? Porque se alguém conhece a vontade de Deus para a sua vida, essa pessoa dificilmente vai se meter em confusão, essa pessoa dificilmente vai andar por caminhos tortuosos, essa pessoa dificilmente, amados, vai perder tempo, aleluia, ela vai remir o seu tempo, aleluia. E como a Bíblia diz, amados, onde pisar a planta do seu pé, Deus vai dar por herança, onde tocar a palma da sua mão vai ser abençoado. Então, o conhecimento de Deus, o conhecimento da pessoa do Senhor Jesus Cristo, aleluia, essa palavra doutrinária de ensino, de conhecimento, é que enriquece os crentes. Infelizmente, nós vemos que nem todos os crentes estão dispostos a crescer na graça e no conhecimento. Queridos, só cresce na graça, aleluia, quem cresce no conhecimento. E quem cresce no conhecimento certamente vai crescer na graça, vai crescer no favor de Deus. Então, nem todos os crentes, e eu falo isso com tristeza, estão dispostos a adquirir conhecimento de Deus, né? Infelizmente. O versículo 6 vai dizer assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado entre vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, não vos falte nenhum dom, aleluia. Paulo está dizendo, olha, é preciso, é necessário que não vos falte nenhum dom. E quando eu lembro, quando eu ouço Paulo falar que não vos falte nenhum dom, eu lembro de Efésios, me parece capítulo 4, se não me falha a memória, vai falar acerca dos dons, né? Paulo ali vai falar acerca do apostolado, do pastorado, vai falar acerca do evangelista, do mestre, né? Vai falar acerca daqueles que operam sinais, maravilhas, queridos. E Paulo vai dizer que esses dons foram concedidos à igreja do Senhor Jesus Cristo para a edificação do corpo, para que alcancemos a medida da estatura completa de Cristo. Esse é o enriquecimento, aleluia, é alcançar a estatura completa de Cristo. Amém, amados? Aleluia. Versículo 8: o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. O dia do Senhor Jesus Cristo é o dia da sua volta, aleluia, amém? É o dia que Ele vai vir buscar a igreja. Versículo 9: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, aleluia. Queridos, no versículo 10, Paulo ele começa a sua exortação. E exortação, amados, é sempre muito difícil, né? Exortação é o confronto. Eu costumo dizer, amados, que o evangelho pregado que não confronta, não é evangelho. É claro, amados, que esse confronto é um confronto estabelecido por amor. É um confronto que tem como motivação maior o conserto, tá? A edificação, aleluia, e não um confronto lançado
para machucar, para ferir. Não, mas o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele é um evangelho de confronto, mesmo porque nós fomos tirados do mundo, né? Nós fomos tirados do império das trevas e entrados para o reino do Filho do seu amor. Então, uma vez vindo do mundo, ainda existem muitos maus hábitos, muitos maus pensamentos que precisam ser transformados. Então, Paulo, a partir do versículo 10, ele vai começar a doutrinar a igreja de Corinto e um confronto. Versículo 10 diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Queridos, no versículo 10, Paulo ele inicia com um rogo. Ele não somente estava pedindo alguma coisa para os irmãos, mas ele estava rogando, irmãos. Ele estava suplicando. Então Paulo vai tratar de um assunto tão sério, que Paulo vai dizer assim: olha, eu preciso que vocês atentem, eu preciso que vocês observem o que eu vou dizer. Então eu clamo a vocês, eu rogo a vocês, por favor, não haja divisão entre vocês, não haja contenda entre vocês. Vocês precisam falar em matéria de fé, em matéria de amor. Vocês precisam ter o mesmo idioma, falar a mesma língua. Vocês precisam se entender em matéria de fé, em matéria de amor. Vocês precisam estar unidos nessa matéria. Glória a Deus. Então Paulo ele começa suplicando. Por que Paulo fala assim? Porque no versículo 11 ele vai explicar: olha, a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contenda entre vós. Então, olha por que Paulo começa o versículo 10 rogando. Porque ele foi informado por alguém da casa desse irmão, Cloe, que pertencia à cidade de Corinto e que certamente pertencia à igreja. Ele não está dizendo que foi o Cloe que falou para ele, mas está dizendo: olha, alguém da casa de Cloe. Pode ter sido um parente do Cloe, pode ter sido um escravo da casa, né, que esteve com Paulo. Não sei, mas Paulo vai dizer: olha, alguém da casa de Cloe. Eu fui informado, aleluia, eu fui informado de um problema grave na igreja. Alguém pode dizer: poxa vida, mas essa pessoa fez uma fofoca, essa pessoa é um fofoqueiro. Queridos, aleluia, zelo pela obra de Deus, zelo pela casa, pela igreja, aleluia, isso não é fofoca, é aquele irmão preocupado, aquela pessoa preocupada com o que estava acontecendo na igreja de Corinto. E nós sabemos que divisão destrói qualquer reino. Jesus falou isso, que nenhum reino vai subsistir se houver divisão, aleluia. Então essa pessoa estava preocupada, amado, essa pessoa foi usada por Deus para levar ao conhecimento de Paulo alguém que podia resolver, esse fato terrível que estava acontecendo na igreja de Corinto. Glória a Deus. Porque, veja bem, é muito mais fácil, irmãos, observar um problema, ver um problema e não fazer nada. É muito mais fácil se acomodar, cruzar os braços, do que tentar resolver. Porque às vezes tentando resolver, você cria inimigos, né? Você passa a ser mal visto. Quem sabe? Paulo não citou aqui quem foi levar o conhecimento dele, mas citou que era da casa de Cloe. Quem sabe alguns irmãos da igreja de Corinto ficaram assim olhando atravessadamente para Cloe e querendo saber quem foi desta casa que levou a Paulo o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Porém, amados, com esta repreensão, com esta doutrinação de Paulo, a igreja só não se consertou se não quisesse. Só não iria se consertar se não quisesse, amado. Porque Paulo, quando soube desse problema, Paulo, pelo Espírito de Deus, enfrentou esse problema de frente,
aleluia, e passou a ensinar a igreja, para que a igreja não fosse destruída por causa da divisão. Amém, amados? Glória a Deus. Glória a Deus. Então Paulo fica sabendo de um problema sério na igreja, que era divisão. Versículo 12. Refiro-me ao fato, Paulo vai explicar, né? Paulo vai explicar que divisão é essa, tá? Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e outros diziam, eu sou de Apolo, e outros diziam, eu sou de Cefas, e outro dizia, eu sou de Cristo. Então, vamos contar quantos grupos haviam na igreja de Corinto. Primeiro, o grupo que dizia que era de Paulo, dizia que era de Cefas, e o quarto, o grupo que dizia que era de Cristo. Então, Paulo, Apolo, Cefas, Cristo. 4 grupos da igreja, 4 grupos. Divisão, a igreja estava dividida em 4 grupos. Louvado seja Deus. Então, veja bem, todos esses homens aqui citados, Paulo, homem de Deus, Apolo, homem de Deus, Cefas é Pedro, homem de Deus, e Cristo, não precisa nem falar, né? Mas vejam bem, aleluia, todos esses 4 citados aqui eram pessoas que falavam todas as mesmas coisas, pessoas que ensinavam as mesmas coisas, tá? O problema não estava naquilo que a igreja de Corinto estava recebendo, irmãos, porque Apolo já tinha passado por Corinto, tá? Paulo foi o fundador. Então veja bem, o problema não era o que se estava ensinando na igreja. O problema era que cada pessoa passou a preferir o seu ensinador predileto. Então cada um criou o seu partido. Criaram-se partidos políticos dentro da igreja. E a coisa era tão séria, irmãos, que a igreja já estava sofrendo por causa disso. Então veja bem, Apolo, a Bíblia vai dizer que Apolo, ele era um mestre na palavra, né? Apolo, ele era um cristão, era um judeu, tá? Ele era natural de Alexandria, lá no Egito. Então, um judeu nascido em Alexandria, cristão, né? Pregador. A Bíblia vai dizer que ele era um pregador eloquente, muito sábio, versado nas escrituras, né? Cefas, irmãos, é uma forma aramaica do nome Pedro, né? Simão é a forma aramaica. Nós sabemos que os judeus, eles utilizavam não só o hebraico, mas também o aramaico, né? Então, Paulo, ele usa aqui a forma aramaica, o termo aramaico para o nome Pedro. Então, Cefas, ok? Queridos, são, conforme eu falei, 4 grupos. E eu quero dizer para vocês aqui que todos esses 4 grupos, todas essas 4 pessoas, elas estavam ridiculamente enganadas. Elas estavam de uma certa forma caminhando de uma forma errada, fazendo o que era errado, dividindo o que tinha que ser unido, dividindo o que tinha que andar em unidade. Mas eu quero arriscar, amados, dizer para vocês que o pior grupo desses 4 grupos aqui, e antes de eu falar, eu vou pedir para você, antes de tecer qualquer comentário, você aguardar um pouquinho, guardar as suas pedras depois, porque olha só, para mim, desses 4, o pior grupo é o grupo que dizia assim, eu sou de Cristo.
Porque, veja bem, o grupo que diz assim, não, eu sou de Cristo, eu não sou de Paulo, eu não ouço a Paulo. Eu não sou de Apolo, eu não ouço Apolo. Eu não sou de Cefas, eu não ouço Cefas. Eu só ouço Cristo. Queridos, na minha opinião, esse é um dos piores tipos de crente. Porque, veja bem, porque a Bíblia vai dizer que Deus, eu citei aqui, o próprio Jesus Cristo estabeleceu pessoas capacitadas para governar, para dirigir, para edificar a igreja. Então veja bem, Jesus, ele não vem aqui ministrar para vocês a palavra, tá? Ele capacitou, ele ungiu pessoas para fazer isto. Louvado seja o nome do Senhor. E como que a pessoa vai dizer assim, eu sou de Cristo, eu só ouço a Cristo? Quantas vezes, irmãos, nós vemos na igreja pessoas dizendo isso? Não, o pastor até falou isso, o pastor até orientou assim, mas só faço, só sigo se Jesus falar comigo. Estranho isso, não é verdade, irmãos? Estranho isso. Então, para que serve o pastor? Para que serve o líder, né, que foi estabelecido? Eu estou falando pastor, mas pode ser qualquer líder. Para que serve? Aleluia. Aleluia. Eu já me deparei com pessoas assim. Não, eu só vou se Jesus me falar para eu ir. Eu só faço se Jesus me mandar fazer. Enfim. Só que Jesus estabeleceu pessoas. Jesus estabeleceu Moisés para tirar o povo do Egito. Aleluia. E Moisés falava ao povo. Deus falava com Moisés, Moisés falava ao povo. Deus estabeleceu Josué, Deus estabeleceu os juízes, Deus estabeleceu Davi, e Deus estabeleceu os apóstolos, 12 apóstolos, e Deus estabeleceu, amados, aleluia, os dons ministeriais para governar a igreja. É claro, queridos, que nem tudo que alguns pastores ensinam ou falam pode se obedecer, mesmo porque a Bíblia vai dizer que nos últimos dias se levantarão falsos mestres, né? Falsos mestres, pastores vestidos, lobos, devoradores, vestidos de ovelhas, né? Não é verdade? Claro, mas, queridos, não é porque existem falsos mestres, não é porque existem falsos pastores, que não existem os verdadeiros. Aleluia. Ainda existem pastores e líderes, bispos, evangelistas, mestres de Deus. E estas pessoas, tá? Deus usa para governar, para orientar, para ensinar a sua igreja. Aleluia. Deus não envia anjos. Deus não envia seres espirituais, anjos, para ensinar, para governar, para instruir a igreja. Deus usa homens, Deus usa mulheres dedicadas a Ele, capacitadas por Ele, para fazer isso, para edificar o corpo de Cristo. Pastor, mas as 7 cartas lá de Apocalipse, Jesus escreve ao anjo da igreja. Você sabia que a palavra anjo significa mensageiro? Tá? Mensageiro. Você sabia que a palavra enviada às 7 igrejas, a grande maioria da palavra de repreensão? Você acha que Deus estava repreendendo um anjo, um espírito, um anjo? Claro que não, amados. O Senhor Jesus está chamando os pastores dessas igrejas, os líderes dessa igreja de anjo. Por quê?
Anjo significa mensageiro, pastores são mensageiros de Deus, mesmo porque nesta mesma passagem de Apocalipse, né, me parece capítulo 2, se não me falha a memória, aparece, aleluia, os anjos, tá? Eles aparecem nas mãos, tá, do Senhor. As 7 estrelas aparecem nas mãos do Senhor, os pastores, os líderes. Então, quando o Senhor fala ao líder. Quando o Senhor corrige o líder, chama a atenção do líder e da igreja também. Amém, queridos? Então, olha só, não pode haver partidos dentro da igreja. Não pode haver partidos. Porque assim como Deus usa Deus usa o outro de formas diferentes, irmãos. Porque a Bíblia vai dizer que existe uma multiforme graça. Aleluia. Aleluia. Amados, e pelo fato de nós sermos diferentes, pelo fato de eu ser diferente dos meus pastores auxiliares, isto já é graça, multiforme graça. Por quê? Porque o meu jeito talvez atraia um certo tipo de pessoas, tá? O outro pastor, quem sabe, já vai atrair um outro tipo de pessoas, e assim sucessivamente. E se a palavra que nós ensinamos, se a palavra que nós pregamos é uma só, então todas essas pessoas estarão unidas no mesmo parecer, no mesmo linguajar, no mesmo pensamento. Amém, amados? Glória a Deus. Nosso tempo está terminando. Versículo 13, Paulo vai dizer: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou foste porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que foste batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além deste, não me lembro se batizei algum outro. Então Paulo está dizendo assim: olha, eu só batizei esses poucos irmãos para que ninguém diga que eu batizei no meu nome. Paulo diz: eu não batizei ninguém no meu nome. Por quê? Porque Jesus falou: olha, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o apóstolo Paulo, ele está dizendo: olha, eu não morri por ninguém. Tá? Eu estive entre vocês pregando o evangelho de salvação, que fala do nascimento, da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Eu sou só o mensageiro. Eu não sou responsável pela vida e nem pela salvação de ninguém. Jesus o é. Aleluia. Então ele disse: olha, eu não batizei ninguém, e eu não estive no meio de vocês pregando o meu nome. Eu preguei o nome de Jesus. Glória a Deus. Versículo 17: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Sabedoria de palavra. Paulo está pregando, Paulo está enviando uma carta a um lugar onde havia muitos eruditos, né? Muitos filósofos, muitos pensadores, né? Ainda de uma cultura grega, tá? Então, Paulo está dizendo aqui: olha, a minha pregação não consiste em palavras de sabedoria humana. Paulo está dizendo: eu não sou um filósofo, eu não aprendi técnicas humanas para convencer pessoas, para atrair pessoas. Paulo está dizendo: olha, o que eu preguei foi a Cristo. Paulo está dizendo: olha, eu preguei a cruz de Cristo. Ele está dizendo: olha, eu não posso usar de sabedoria humana, porque senão eu vou anular a cruz de Cristo. Interessante isso, irmãos. Eu creio que existem mensagens, existem pregações, sim, muito
inteligentes, né? Existem sim, pregações que prendem as pessoas, tá? Que faz com que as pessoas se alegrem, eu creio, mas eu creio que algumas mensagens anulam a cruz. Algumas mensagens, irmãos, são antropocêntricas, ou seja, mensagem que coloca o homem no centro, uma abordagem humanista, dizendo você pode, se você quiser, você pode ser o que quiser, você pode ir onde quiser, conquistar o que quiser, uma mensagem humanista, que anula a cruz de Cristo. Aleluia. Amados, a Bíblia vai dizer, Paulo escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer, eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, Paulo, ele não está dizendo, eu tudo posso porque eu sou homem, eu tudo posso porque eu sou inteligente, eu tudo posso porque eu sou forte, eu tenho dinheiro. Ele está dizendo, olha, eu tudo posso porque há em mim alguém que é maior do que eu, e esse é Cristo, é Ele que me fortalece. E é bom notar que no contexto desse texto que eu estou citando para vocês lá em Filipenses, aleluia, Paulo vai dizer assim, olha, eu sei ter fome, eu sei passar por necessidade, eu sei sentir frio, enfim, por amor a Cristo eu posso tudo, porque Cristo me fortalece. É isso que ele está dizendo. Aleluia. Ele está falando de conquistar coisas, ele está dizendo de conquistar fama, em ser alguém nesse mundo. Ele está dizendo, olha, para servir a Cristo, aleluia, para fazer a vontade dele, aleluia, eu tenho toda a graça de que eu preciso em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, aleluia. Eu não posso anular a cruz de Cristo. A cruz significa o sacrifício de Jesus, aleluia, para fazer de mim o que eu sou hoje, para fazer de você o que você é hoje. Porque na verdade, irmãos, se somos alguma coisa, e se possuímos alguma coisa, aleluia, foi por Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Existem muitos pastores que são coaches, pastores que pregam mensagens humanistas, pastores que pregam mensagens que massageiam o ego da pessoa, amado. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, aleluia. A mensagem que salva, amados, a mensagem que transforma, a mensagem que liberta, aleluia, ela não massageia o ego, ela confronta. Porque Romanos capítulo 12 vai dizer que nós precisamos ter a nossa mente transformada, a maneira como nós pensamos lá fora, a maneira que o mundo pensa, não serve mais para quem está no reino de Deus, não serve mais, é diferente. Glória a Deus. Aleluia. Vou terminar. Aleluia. Vou parar por aqui. Versículo 17. Aleluia. Não com sabedoria de palavra, para que se anule a cruz de Cristo. Quando não se prega a palavra, irmãos, dentro do seu contexto, que o problema é que estão se pregando a palavra, retirando algum versículo, algum texto, dentro do seu contexto histórico, dentro do seu contexto teológico, aleluia, e se criando uma doutrina, criando-se doutrinas que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro vai nos orientar para que tenhamos cuidado. Doutrinas de demônios, que Deus nos guarde, irmãos, que Deus nos guarde, aleluia, e que nós possamos, pelo Espírito de Deus, voltar